Porque algumas presenças incomodam sem que ninguém diga uma palavra. E o que pode estar por trás de olhares que parecem casuais, mas carregam julgamentos silenciosos? Nem sempre a exclusividade de um lugar se define pelo requinte do cardápio. Às vezes, está nas barreiras invisíveis que determinam quem pertence ali e quem não pertence. A porta principal se abriu, revelando uma senhora afro-americana de postura ereta e passos medidos. Seu terno cinza escuro era adornado com delicados bordados nos punhos e em sua mão descansava uma bolsa preta pequena, segurada com firmeza e elegância. Seu olhar sereno não escondia a imponência que exalava, e ainda assim, ao entrar, recebeu apenas breves olhares de curiosidade contida. A recepcionista do restaurante, uma jovem loira de sorriso ensaiado, levantou o olhar por um instante antes de perguntar com leve desconfiança: "A senhora tem reserva?" "Sim, no nome de Eleanor Hastings", respondeu a mulher, com a voz firme e educada. A atendente conferiu a lista rapidamente e assentiu, conduzindo-a até uma mesa nos fundos, perto da cozinha. Não era um dos melhores lugares do restaurante, mas Eleanor não demonstrou incômodo. Apenas se sentou, cruzou as mãos sobre a mesa e começou a folhear o cardápio. Porém, logo percebeu que algo estava errado. Os minutos passaram de forma arrastada. O garçom designado àquela área, um jovem alto de pouco mais de 20 anos, chamado Ryan, passou diversas vezes pela mesa sem oferecer mais do que um olhar rápido. Quando finalmente parou, seu sorriso era tenso e sua voz carregava um tom de impaciência disfarçada. "Desculpe a demora. Estamos bastante ocupados agora. Volto em um momento para anotar seu pedido." Eleanor assentiu com graça e agradeceu, mesmo percebendo que outras mesas próximas, ocupadas por clientes mais jovens e vestidos de maneira despojada, recebiam um atendimento rápido e cordial. Também notou os olhares furtivos. Uma mulher, 2 mesas à frente, sussurrou algo para seu acompanhante, enquanto ambos trocavam olhares discretos em sua direção. Outro cliente franziu a testa, como se tentasse entender o motivo daquela presença. Parecer deslocada. O tempo parecia desacelerar. Os segundos se arrastavam, transformando-se em minutos. Ryan voltou, mas sua postura não havia mudado. "Desculpe, mas estamos com a equipe reduzida hoje. O atendimento pode demorar um pouco", disse com um tom indiferente. Os lábios de Eleanor Hastings se curvaram levemente. "Sem problemas. Tome seu tempo", respondeu com uma calma impecável. Não demonstrava frustração, embora qualquer um em seu lugar sentiria o incômodo. Não era novidade para ela aquele tipo de tratamento sutil, não explícito, não declarado, mas presente em cada olhar de soslaio, em cada atraso disfarçado de casualidade. Enquanto ajeitava a postura na cadeira, mantendo sua compostura serena, alguém do outro lado da sala começou a notar. De seu canto, Eleanor observava tudo. O salão seguia sua rotina harmoniosa, garçons circulando com agilidade, risadas discretas se misturando ao som do piano. Em contraste, sua mesa permanecia intocada, esquecida na periferia da atenção dos funcionários. Ryan transitava entre as mesas ao redor, seu tom leve e amigável enquanto anotava pedidos e fazia brincadeiras com os clientes. Quando passou novamente, ao lado de Eleanor, sem sequer olhá-la, o incômodo entre alguns presentes começou a crescer. Uma jovem, sentada mais ao centro do restaurante, inclinou-se discretamente para seu acompanhante. "Você reparou que ainda não atenderam aquela mesa?" Sussurrou, em um tom quase inaudível sobre a música ambiente. O homem ao seu lado deu de ombros, lançando um olhar rápido para Ryan, que parecia não perceber ou não se importar. O tempo seguia avançando, e embora Eleanor mantivesse a expressão imperturbável, uma pequena parte dela se perguntava até onde aquilo iria. Tentou pegar seu copo de água apenas para perceber que ainda estava vazio.
A algumas mesas de distância, outro garçom servia uma taça de vinho a um cliente que chegara muito depois dela. Ryan, carregando uma bandeja com pratos fumegantes, passou mais uma vez por sua mesa e, dessa vez, parou por um instante. Ainda. Não decidiu? Perguntou, seu tom carregando um resquício de descaso, como se a demora fosse culpa dela. Os olhos de Eleanor permaneceram firmes, gentis, mas carregados de uma intensidade silenciosa que o fez hesitar por um breve momento. Estarei pronta para fazer o pedido assim que tiver um momento para anotá-lo, respondeu, com a mesma educação de antes. Ryan assentiu de forma mecânica, murmurando algo inaudível antes de se afastar. Mas algumas mesas à frente, alguém estava observando atentamente. Próximo ao bar, um homem de cerca de 30 anos girava lentamente um copo de água com gás entre os dedos. Vestia um blazer azul marinho impecável, e sua expressão era tranquila, mas atenta. Seus olhos se estreitavam a cada detalhe. Ele havia notado a hesitação de Ryan, os sorrisos fáceis para os outros clientes, o desconforto velado que tomava forma ao redor de Eleanor. Cada olhar de soslaio, cada demora proposital. Seu dedo tamborilava contra a mesa, um ritmo sutil e controlado. Ele já sabia exatamente o que estava acontecendo, porque aquela mulher não era apenas mais uma cliente, ela era sua mãe. Elijah Hastings manteve-se em silêncio, observando. Ainda não estava pronto para intervir. Queria ver até onde Ryan levaria aquilo. Queria saber como trataria alguém que julgava indefeso. Sua mandíbula se contraiu ao ver o garçom rir e trocar piadas com outra mesa, alheio à tempestade que se formava no outro lado do restaurante. A tensão se espalhava de maneira quase imperceptível, transformando o ar em algo mais denso. Do outro lado do salão, Elijah se recostou na cadeira, os dedos ainda batendo ritmicamente no braço de madeira. Não era do tipo que explodia com facilidade. A experiência no ramo dos restaurantes havia lhe ensinado que paciência era uma ferramenta poderosa, mas aquilo era diferente. Ver sua mãe receber um tratamento frio e deliberado o inflamava de uma raiva silenciosa. Eleanor sempre foi sua bússola, a voz que o guiou nos momentos mais difíceis. E Vermont and Comtes não era apenas um restaurante para ele. Era um reflexo dos valores que sua mãe lhe ensinara: respeito, dignidade e igualdade. Vê-la ser tratada como se não pertencesse a um lugar que ele próprio construiu era pessoal, e algo teria que mudar. Elijah notou o sorriso discreto que Ryan trocou com outro garçom, como se compartilhassem uma piada silenciosa. Seus dedos se apertaram ao redor do copo. O Vermont & Co. era sua criação, seu orgulho. Cada detalhe do restaurante carregava sua assinatura, do cardápio à iluminação, da escolha dos uniformes ao som ambiente. Mas naquele instante, nada disso importava. Sua mãe era a única pessoa no mundo que ele jamais permitiria que fosse desrespeitada, e ali estava ela, suportando aquilo com a mesma graça de sempre. Seu pensamento acelerava. Deveria confrontar Ryan agora, na frente de todos, e transformá-lo em um exemplo? Ou deveria esperar, permitir que o momento se desenrolasse até que não houvesse espaço para desculpas? Optou pela segunda opção. Com um gesto discreto, chamou Dana, a gerente do restaurante. Ela se aproximou com cautela. Fique de olho na mesa 12, murmurou, sem desviar os olhos da mãe. Quero ver como Ryan lida com isso. Não interfira ainda. Dana hesitou, mas assentiu. Sabia que questionar Elijah quando seu tom soava daquela forma era inútil. Ele voltou a focar em Eleanor. Agora ela olhava o relógio, os movimentos lentos e calculados. Não reclamaria. Nunca foi do seu feitio. Ela acreditava que ações falavam mais alto do que palavras. E Elijah também acreditava nisso. A tensão dentro do restaurante já era perceptível. O burburinho havia diminuído e alguns clientes trocavam olhares discretos na direção da mesa de Eleanor.
Ryan, por outro lado, parecia alheio ou simplesmente não se importava. Quando passou novamente pela mesa de Eleanor, Elijah ergueu a mão de maneira educada. Com licença. O som de sua voz atravessou o ambiente. Ryan parou, seu rosto revelando um traço de impaciência. Pois não? Poderia anotar meu pedido. Agora, se não for um incômodo, é claro, disse Eleanor, mantendo sua postura impecável. Ryan soltou um suspiro profundo e lançou um olhar ao redor, como se buscasse uma saída. Volto em um instante. Virou-se antes que Eleanor pudesse responder. Naquele momento, Elijah se levantou da cadeira. Não havia pressa em seus movimentos, mas a atmosfera do restaurante mudou conforme ele avançava. Quando chegou ao lado de Ryan, este se distraía rindo com uma mesa próxima. O sorriso desapareceu no instante em que viu Elijah parado ali. Elijah! Ryan balbuciou, tentando recompor a expressão. Não sabia que estava aqui. Estive aqui o tempo todo, disse Elijah, a voz controlada, mas carregada de autoridade. O garçom forçou um sorriso. Algum problema? Elijah desviou os olhos momentaneamente para Eleanor. Depois voltou a encarar Ryan. Observei você ignorando minha mãe. Ela está sentada ali há mais de 30 minutos sem nenhum copo de água. A cor desapareceu do rosto de Ryan. Seus olhos foram até Eleanor, que mantinha a postura ereta, a expressão serena. Ela... É sua mãe? Gaguejou ele. Sim, minha mãe, Elijah disse, sua voz cortante. A mulher que você tratou como se fosse um incômodo. A mulher que você decidiu que não merecia o mesmo respeito que todos os outros clientes deste restaurante. O ambiente se calou. O pianista deteve as mãos sobre as teclas. Ryan tentou abrir a boca para se justificar, mas Elijah ergueu a mão, silenciando qualquer tentativa. Guarde suas palavras, não há explicação aceitável. Elijah se virou para Dana, que havia permanecido próxima ao bar, hesitando se deveria intervir. Dana, atenda à mesa 12 imediatamente. Quero que minha mãe receba o serviço que qualquer outro cliente recebe aqui. Dana assentiu rapidamente e se apressou até Eleanor, enchendo seu copo d'água e entregando o cardápio com um pedido de desculpas. Elijah voltou a encarar Ryan. Seu rosto não demonstrava emoção alguma. Depois, conversaremos sobre o seu futuro aqui. Por agora, seu expediente acabou. Vá para casa. Ryan hesitou. Seu rosto oscilava entre humilhação e arrependimento. Sem dizer uma palavra, tirou o avental e se afastou, saindo pela porta principal do Vermont & Co. O silêncio que dominava o restaurante começou a se dissipar aos poucos, mas para Elijah aquilo ainda não havia terminado. O silêncio pairou por mais um instante, até que Elijah Hastings se aproximou da mesa de sua mãe. Ele se inclinou levemente para encontrar seu olhar e por um momento sua expressão severa suavizou-se, revelando um calor familiar. — Você está bem, mãe? Perguntou em tom baixo. Eleanor Hastings sorriu e estendeu a mão, dando leves tapinhas na dele. — Estou bem, filho, disse com firmeza. Elijah soltou um suspiro, aliviando a tensão que havia se acumulado em seus ombros. — Eu deveria ter intervindo antes. — Não, respondeu ela com suavidade. Ela permitiu que ele mostrasse seu verdadeiro caráter. Às vezes, isso tem mais impacto do que um confronto imediato. Enquanto o restaurante recuperava seu brilho habitual, ficou claro que aquele momento não seria esquecido e que a lição permaneceria. O clima no Vermont & Co. havia mudado. As conversas recomeçaram, mas o ambiente estava diferente. Os clientes que testemunharam a cena agora olhavam para Eleanor com respeito e uma admiração silenciosa. Elijah voltou à sua mesa, o rosto sereno, mas os olhos ainda carregando o resquício da raiva contida. Enquanto isso, Dana, a gerente, garantiu que o prato de Eleanor fosse servido sem mais demoras.
Foi ela mesma quem trouxe a comida, acompanhada de um pedido de desculpas sincero, como se tentasse reparar a noite inteira em um único gesto. Eleanor aceitou as desculpas com elegância, inclinando levemente a cabeça antes de se concentrar em sua refeição. Não precisava de discursos ou demonstrações exageradas. Sua dignidade já havia falado por si. Em uma mesa próxima, um jovem casal que observava a cena trocou olhares. Inacreditável o jeito que ele a tratou, sussurrou a mulher, balançando a cabeça. Isso faz pensar quantas vezes algo assim acontece sem que ninguém faça nada. Seu companheiro assentiu, pensativo. Não se trata apenas do que vemos, mas do que estamos dispostos a enfrentar quando acontece. Elijah escutou o comentário ao passar pela mesa. As palavras ecoaram dentro dele. Pensou em todas as vezes que pessoas como Ryan saíram impunes, porque ninguém estava olhando. Ou pior, porque ninguém se importava o suficiente para agir. Quando se sentou ao lado da mãe, Eleanor segurou sua mão. Você construiu algo incrível aqui, Elijah, disse com doçura. Mas lembre-se, um lugar como este não é só sobre a comida ou a decoração, e sim sobre como as pessoas se sentem ao atravessar essas portas. Eu sei, mãe, respondeu ele com pesar na voz. Você não me decepcionou, afirmou ela, balançando a cabeça. Você permitiu que todos vissem a verdade e lidou com isso com honra. Ao redor, os funcionários pareciam mais atentos. O serviço se tornou mais cuidadoso, não apenas para evitar outro incidente, mas porque o que aconteceu naquela noite foi um aprendizado que ninguém ali poderia ignorar. Respeito e cortesia não eram detalhes opcionais. Eram a base de tudo. Eleanor terminou sua refeição em silêncio, observando o salão. Seus olhos pousaram por um instante em Dana, que lhe ofereceu um pequeno sorriso de desculpas. Não havia ressentimento ali. Apenas a satisfação tranquila de saber que aquela experiência deixaria uma marca. Para Elijah, a lição não era apenas para Ryan ou para a equipe, também servia para ele mesmo. Liderar um restaurante não era apenas gerenciar operações. Era garantir que seus valores fossem refletidos em cada detalhe. No fim da noite, Eleanor se levantou para ir embora com sua calma habitual. Elijah a acompanhou até a porta, segurando-a aberta enquanto o ar fresco da noite os envolvia. Por um momento, ficaram ali com a luz quente do restaurante iluminando seus rostos. Você lidou bem com isso, filho, disse ela, sua voz carregada de ternura. Elijah sorriu, um pouco melancólico. Eu só queria que não tivesse acontecido. Ela tocou seu braço suavemente. O que importa é como você respondeu. Você deu a todos algo em que pensar. E essa é a verdadeira mudança. Ele assentiu, observando enquanto ela seguia em direção ao carro que a aguardava na calçada. Antes de entrar, Eleanor se virou e lhe lançou um último sorriso. Dentro do restaurante, os funcionários trabalhavam em silêncio para encerrar o expediente. Os acontecimentos da noite ainda estavam frescos em suas mentes. Dana reuniu a equipe para uma breve conversa. Seu tom era firme, mas sem agressividade. O que aconteceu hoje é um alerta, começou. Não se trata apenas de como tratamos os clientes, mas da cultura que queremos construir aqui. Cada pessoa que entra neste lugar merece respeito, sem exceções. Os funcionários assentiram, os rostos sérios. A ausência de Ryan era evidente. Um lembrete do que acontece quando o preconceito toma o lugar do profissionalismo. Quando Elijah voltou para dentro, seus olhos percorreram o espaço agora mais vazio. Os eventos da noite ainda pesavam sobre ele, mas também reforçavam sua determinação. Vermont Encounter tinha que ser mais do que um restaurante. Tinha que ser um lugar onde a dignidade e a cortesia fossem servidas junto com os melhores pratos. Para os clientes que estiveram ali, aquela noite jamais seria esquecida. Haviam chegado em
busca de uma experiência gastronômica única, mas saíram com uma história sobre respeito, sobre a importância de tomar uma posição, sobre o impacto silencioso daqueles que se recusam a aceitar a injustiça. E você? O que teria feito nesse momento? Teria se manifestado ou apenas olhado para o outro lado? Momentos como esse acontecem todos os dias. Nem sempre são fáceis de reconhecer, mas cabe a cada um de nós escolher a dignidade e a empatia. Se essa história te tocou, não se esqueça de se inscrever e compartilhar. São conversas como essa que nos fazem crescer juntos, assim como Elijah aprendeu que pequenas ações podem mudar tudo. Você também pode fazer a diferença. Se inscreva no canal para mais histórias que inspiram e nos fazem refletir. Junte-se a nós nessa conversa.